Então é isso, pessoal. Vamos agora para a nossa última atividade da nossa oficina, que é a oficina Reciclagem nas Ciências. Já tivemos algumas atividades aí durante o dia e hoje a última nós vamos montar aqui alguns experimentos usando uns materiais aí de reciclagem para explicar conceitos científicos muito legais para vocês. E a gente está aqui agora nessa oficina com a Ângela, lá do Alumni, que vai estar participando junto conosco dessa oficina, assim como vocês viram. A gente teve uma série de parcerias aí durante esse dia do Maker Day Brasil. E a Ângela, mais uma vez, comparecendo aqui conosco. Ângela, tudo bem aí? Manda um oi aí pra galera. Olá, pessoal. Agora a gente vai para a última parte da nossa série de oficinas desse lindo dia Maker Day Brasil, Green Edition. E como a gente já está falando em preservação, em meio ambiente, a gente vai fechar com uma experiência aqui diretamente ao vivo com vocês de chuva ácida. Muito bem, muito bem. E aqui na nossa bancada do Cultural temos a Elaine. E aí, Elaine, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E o Alexandre, que também está presente nessa edição Fala, aí. primo, como é que vocês estão? Só de boa? Tamo aí mais uma vez ainda. Show. Bom, vamos lá então. A gente preparou mais algumas atividades para essa oficina e agora vamos fazer a atividade do barômetro, é isso, Elaine? É o barômetro, gente. Mas antes um pouquinho, vamos refletir um pouquinho aí sobre a reciclagem, né? E a importância dela. Porque mesmo tendo nas cidades a coleta seletiva de materiais, ainda tem gente, você acredita, que não faz essa separação? Então é muito importante ter essa conscientização, gente, e começar a separar o material. E porque essa gestão de recursos modernos é muito importante nessa era que a gente está vivendo. Porque se você reciclar, quando vai para as indústrias, essas matérias-primas, elas não são utilizadas matérias-primas novas, né? Então elas são as recicladas. E isso a gente pode reduzir o consumo da energia, reduzir a poluição do ar e também de emissões de gases, né, do efeito estufa. Então é muito importante, fica ligado nessa dica aí, gente. E os materiais que são recicláveis, gente, é o vidro, o papel, o metal, o plástico, o tecido. E os componentes eletrônicos. Porque os componentes eletrônicos, quando eles caem na natureza, além deles demorarem para se decompor, ele ainda tem alguns produtos nele, com algumas composições, que pode cair no solo e danificar demais o nosso solo. Então, fica a dica para a gente separar certinho esses materiais e ficar ligada no tempo de que eles ficam na natureza e sempre pensar que a gente pode dar um ciclo maior de utilização desses materiais. É por isso que a Ângela vai fazer essa experiência com repolho roxo da chuva ácida, que também são os materiais que são recicláveis, né? Que são os biodegradáveis, que são os orgânicos. Que se você não fizer nenhuma experiência, como a Ângela vai fazer, você pode fazer uma compostagem, porque a compostagem desses materiais, ele torna o nosso solo bem mais fértil, porque ele transforma esse material em carbono, que deixa o nosso solo mais forte e mais fértil. É isso aí. Muito legal. E acho que é importante a gente lembrar, porque isso é uma carga de responsabilidade que é nossa, né? Então, se a gente não se importar com isso, ninguém vai. Então, por isso esse projeto acredito até, que o ideal do Green Edition, né, do Maker Day Brasil 2021, é um trabalho forte de conscientização para que a gente possa lembrar desses problemas, dessas situações em que a gente pode fazer coisas para melhorar isso. A gente pode ter atitudes mais sustentáveis, a gente pode trabalhar com pensamentos sustentáveis, né? Não estou dizendo para você sair por aí reciclando tudo, recolhendo todo o lixo. Se você puder, beleza. Mas o simples fato do pensamento sustentável já vai fazer uma grande diferença nas suas atitudes do dia a dia. E tudo começa com as pequenas atitudes. Exatamente. Tipo, às vezes a gente acha que tem que ir fazer igual o Marcos falou, reciclar o planeta Terra inteiro. Não é, cara. Tipo, se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer um pouquinho,
juntou um monte, fez um grandão, sabe? É de grão em grão que a galinha enche papo. Então, tipo, cada um fazendo a sua partezinha. Não vai ser assim de uma hora para outra, mas contribuindo. E pensando nisso, nós preparamos aqui, né, em Londrina, alguns experimentos, né, para que você possa usar, experimentar a ciência de uma maneira real mesmo, vendo a coisa acontecer, né, com a mão na massa. O nosso primeiro experimento, gente, vai ser um barômetro. O que será que é um barômetro, Alê? Elaine, um barômetro. O bar, toda vez que você vê bar em alguma coisa, você pode já pensar que ele está relacionado à pressão, tá? O metro que tem no final lá, significa que provavelmente vai ser um medidor. Então, tipo, um barômetro, ele é algo que ele se baseia em medir a pressão atmosférica, tá? E aí ele te ajuda a prever o clima. Por exemplo, quando tá muito nublado o céu e vai chover, a pressão atmosférica ela dá uma diminuidinha, sabe? Ela cai, né? Isso. E aí o barômetro dá aquela indicada, falou, pressão tá caindo, hein? Pressão tá caindo. Aí os caras falam, pode ser que chova. Exatamente. E também, quando o tempo tá bom, Ale, o que acontece? Então, quando o tempo tá bom, que tá fazendo sol, então fica mais quente e aí por isso a pressão atmosférica dá aquela aumentada. E aí o barômetro vai apontar de novo, falar assim, ó, a pressão tá bem grande. Tô achando que vai fazer sol. E aí os caras já vão lá, ô, vai fazer sol. Então, tipo, e quanto mais moderno eles conseguem fazer o barômetro, eles conseguem prever melhor. Não só utilizando o barômetro, cara. A previsão do tempo não é só isso. Eles fazem muitos outros cálculos. Mas isso é uma das ferramentas que ajuda bastante. E que dá para você ter experiência real, né, Ale? Exatamente. E olha, gente, tem material em casa para poder fazer. Duvido que as pessoas não tenham material em casa para poder fazer e experimentar aí junto com a gente. Lembrando que tudo que a gente usar, todos os equipamentos, todos os objetozinhos... Todo material 100% no cost. Foi tudo reciclado, gente. Tudo reciclado. 5 R's. Utilizando os filtros aí dos 5 R's. E vai ser fácil vocês fazerem aí e experimentar. Vamos lá? Podemos passar? Então, lembrando, gente, esqueci de falar que a lista dos materiais que nós usamos, nós vamos disponibilizar, tá? Num link logo abaixo, né, Marcos? Na legenda do vídeo. Na legenda do videozinho aí, tá bom? Então, vamos lá? Marcos, vamos soltar os vídeos? Solta o vídeo. Então, vamos lá. 3, 2, 1... Então, olha, gente, nós vamos precisar de papel, tesoura, régua, um lápis, canudinho, fita adesiva, elástico, bexiga e um potinho, tá? Pode ser de qualquer conserva que você tenha e tal. Então, primeiro, né, a gente cortou ali a bexiga e essa bexiga, ela vai cobrir esse pote ali dessa forma e aí a gente vai colocar os elásticos em volta ali, segurando bem o ar lá dentro, tá? Simplesmente vamos colocar o canudo e colocar essa fita, né? E aí a gente vai desenhar uma escala pra gente verificar, né? Se o canudinho, ele tá descendo, como o Ale ensinou ali pra gente, ele vai repetir um pouquinho depois. E também se subir ou descer significa se tem a probabilidade de chover ou não. E aí, Ale, como é que funciona aí? Então, gente, como vocês podem ver aí, ó, muito simples de fazer, né? Como a Elaine falou. O canudo fica em cima dessa película formada pela bexiga, né? Ó, a Elaine vai mostrar ali agora. Então, o canudo fica em cima dessa película. Quando a pressão atmosférica diminui, o ar que está dentro do pote de vidro, ele não vai se alterar. Então, ele vai sempre ter a mesma quantidade de ar. Quando a pressão diminui, o ar vai tender a querer sair para poder equilibrar a pressão a pressão de fora com a pressão de dentro. Então, como é que é mesmo aqui, Ale? E se acontecer isso aqui, ó, meu canudo subir, o que está acontecendo? Se ele subir, significa que a pressão atmosférica está maior
que é de dentro, e aí ela tenta entrar no pote. Aí ela vai abaixar a bexiga, e quando ela abaixa a bexiga, o canudo sobe. Se o canudo subir, é porque tá quente e vai fazer sol, provavelmente. E se descer aqui, Quando ele desce, é porque vai chover. Provavelmente vai chover porque a pressão atmosférica diminuiu, e aí a pressão do pote quis sair, aí a bexiguinha levantou e o canudo desce. é isso aí, gente. Viu como é simples fazer ciências, né? E aprender como os meteorologistas, né? Exatamente. Conseguem prever aí se vai chover ou não de uma maneira simples e muito mão na massa. E aí, Ângela, gostou da nossa atividade? O que você achou? Adorei. Eu vou fazer um aqui para mim, para eu testar aí como é que fica a pressão do ar. Bom, então agora a gente vai para a nossa próxima atividade dentro dessa oficina, que a gente vai construir um termômetro, é isso mesmo, Elaine? Termômetro, gente. A gente vai conseguir fazer um aparelho que pode medir a temperatura ou as variações de temperaturas, né, Ale? Nossa, eu gosto de termômetro, hein? Termômetro é um dos instrumentos que eu acho mais massa. Não, gente, enquanto a gente estava fazendo aqui essa gravação, o Ale ficava para cima e para baixo com esse termômetro aí para medir a temperatura. E foi numa época que estava bem frio, né? Então foi bem legal construir e ver isso funcionar. Então, vamos lá ver como é Tô que curiosa, funciona? Elaine. Opa, vamos lá. Então, vídeo na tela. E aí, gente, ó, nós vamos precisar de régua, corante alimentício, uma pipeta, né? Óleo de cozinha, vidro, né? E aí, massinha de modelar. Então, primeiro a gente colocou, né, o corante vermelho dentro da água. Aí nós fizemos algumas marcações ali no nosso canudinho para verificar quando, tipo assim, a água sobe ou desce para ver, né, a temperatura que tá o ambiente. E aí, essa massinha, a gente tem que vedar bem, viu, gente? A boquinha ali da garrafa, né? Para que o ar não entre dentro dessa garrafa. Importante. E aí, coloca um pouquinho mais de água, porque a princípio a água tem que estar bem próximo mesmo do limite da garrafa. E aí, gente, passou um pouco rápido, mas eu vou continuar aqui falando com vocês, tá? Depois que você colocou esse pouquinho de água, você vem e coloca o óleo de cozinha. E é muito interessante, né, Lê? Você quer explicar pra gente por que coloca o óleo de cozinha? Então, se você deixar só a água no canudo, como a água ela é um pouco volátil, ela vai começar a evaporar com o tempo. E aí você vai perder a funcionalidade do termômetro. Agora, com o óleo em cima, ele vai formar uma películazinha e o óleo não é volátil. Ou seja, ele não vai evaporar e aí ele vai segurar a água para ela não evaporar também. Então, o limite da água vai ser sempre o mesmo. A quantidade de água vai ser sempre a mesma e ele vai continuar funcionando. Se não tivesse o óleo em cima, você ia ter que ficar regulando sempre e ia te dar um pouco de trabalho. E tá vendo essa bacia, gente, aí? Nessa baciazinha, nós fizemos a experiência de colocar água quente em uma, né? Para ver essa temperatura, se realmente estava funcionando o nosso termômetro. E também colocamos uma bacia cheia de gelo. E aí a gente pôde observar bem nitidamente, né, essa mudança de temperatura. Realmente, esse termômetro, ele marca certinho, né, Ale? Sim, ó, se vocês podem ver aí, estão com 3 riscos agora, né? Aquele risco da parte de cima é o máximo que subiu na água quente, que a gente deixou a água subindo, e aí o risquinho de baixo é o máximo que desceu no gelo, né? E por quê, né, Ale? Porque, explica aí pra gente, porque quando a água tá quente, ela expande, né? Isso, geralmente quando as coisas estão quentes, elas expandem porque o calor acelera as moléculas, e aí elas tendem a ficar maiores. Daí, o que acontece na água, ela começa a subir. Quando esfria, as moléculas começam a ficar com menos movimento. Por isso que entra no estado sólido, né? Quando esfria muito. Então, tipo, as moléculas começam a ficar com menos movimento, então ele precisa ocupar menos espaço para as moléculas se mexerem. Então, a água começa a se contrair. E aí ela vai diminuindo o nível. Então, subiu é porque tá quente e desceu é porque tá gelado. Esse termômetro também não tem a curacidade, né? De saber, tipo, quantos graus, né? Claro que você poderia fazer isso, mas ia perder um pouco a graça, porque você ia precisar de um termômetro de verdade ali para ficar medindo a temperatura. Mas, tipo, ele é legal porque se você deixar no ambiente,
Se esfriar a sua casa, você vai ver que a água começa a descer um pouco. E se ficar muito quente, você vai ver que sobe. Ele é praticamente aqueles termômetros que a gente vê nos lugares, né? E De isso parede. nada mais é que um exercício de você entender como as coisas funcionam, É, né? exatamente. Isso que a ciência traz, né? E aí, Ângela, gostou do nosso termômetro? Eu gostei, é super simples, coisinhas de casa, né? Vamos lançar aí um desafio para o pessoal que está em casa, para vocês fazer o termômetro de vocês e postar uma foto e marcar a hashtag MakerDayBrasil. Nossa, sim, eu ia gostar, a gente poder hein? ver também. Porque daí a gente ia saber no fica Brasil aí o todo que lugar tá mais quente, que lugar tá mais É verdade. frio, né, gente? E lembrando É isso que, aí. como a Elaine falou no início das nossas atividades, que a lista de material vai estar na descrição aqui da Vai live, tá né? aqui Para você baixar aí o material PDF com toda a relação de materiais que você vai precisar. Porque aqui ficou bem rapidinho ali, mostrou, né, na hora da construção ali no vídeo, mas você pode fazer com calma olhando aí esse guia nessa lista de materiais, E beleza? mais uma vez, de todos os experimentos que nós fizemos, incluindo esses aqui, foi tudo que a gente usou. A gente não precisou comprar nada. A gente gastou R$0. R$0. Foi tudo em casa, gente. Maravilha. Vamos para a próxima, então? Vamos para Vamos. próxima. E agora, gente, é o meu favorito. Né? Posso confessar? A Elaine, esse aí foi a Elaine que ficou carregando pra cima e pra baixo depois que ficou pronto. Me conta, Foi. Lani, Foi, eu fiquei para cima e para baixo, mas, gente, quem vai apresentar para vocês é o Alexandre. Qual que vai ser Então vai agora? lá, Alexandre. Gerador de... A gente vai apresentar agora, galera, um protótipo de um gerador de energia, gente. Vocês que querem saber aí, mas como que a energia funciona? Da onde a energia vem na minha casa? A gente vai poder entender melhor agora com esse geradorzinho, tá? E ele é um exemplo de que você consegue fazer reciclagem com energia também, porque a energia é uma coisa que não se perde. Então, você sempre produz uma energia e transforma ela em outra. Então, tipo, a natureza já pede para você reciclar as coisas, né? Então, gente, olha só, né? Pode dar play aí, Marquito. Vamos lá, pessoal. O vídeo da próxima atividade, então, na tela para vocês agora. Bom, então, pessoal, os materiais que a gente usou. A gente usou um pedaço de MDF, os fiozinhos com jacaré. A gente usa um LED verde aqui, mas você pode usar qualquer cor de LED na sua casa, tá? A gente usou aquelas borrachinhas de prender dinheiro. A gente usou pedacinhos de tubo de cola quente. A gente usou 2 CDs, 2 discos feitos com um pedaço de cartolina, né? E um motorzinho. Daí a gente pegou a cola quente, cortou os tubinhos, né? Depois a cartolina, os discos, a gente colou eles no CD. Agora a gente tem que furar eles bem no meio, porque eles vão ficar juntos. Com esse rolo de fita usado já. Aí a gente vai passar o palitinho de churrasco no meio dele, para poder ele ficar como se fosse uma bobina. Então ele ficou como se fosse uma polia. E aí a gente põe um pedacinho do tubinho de cola quente dentro dele, que vocês já vão ver por que a gente fez isso. Agora a gente vê os palitinhos de churrasco, a gente fez os pezinhos para ele ficar em pé, ó. Aí, tá vendo? Aquele tubinho aquele pedacinho da cola quente que a gente colocou antes, agora fica por dentro do pezinho, depois a gente põe um por fora, e aí ali ele fica preso, ele não vai ficar bambeando, sabe? Ele não vai ficar bambeando, esses pedacinhos vão funcionar como arruelas. A gente prendeu uma também no motorzinho pro elástico não escapar. E só lembrando que você não pode esquecer de pôr o elástico primeiro na polia e depois no motor. Aí tá pronto. É só você rodar o motorzinho, a manivela ali da polia, e aí ele vai fazer energia. Elaine, você tá com o gerador aí para poder mostrar pro pessoal funcionando? Eu tô. Gente, e lembrando que a lista vai estar, né? Passou rapidinho, mas a lista vai estar disponível. E outra coisa, esse vídeo, ele vai estar disponível no nosso YouTube, né, Marcos? E aí você pode voltar, assistir de novo, acompanhar, para poder reproduzir, fazer ou fazer diferente, né? Eu vou mostrar aqui, gente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Tá vendo ali, ó? Roda. Conforme roda, a luzinha ela acende. Ela Por quê? acende. O que acontece nisso? Quando você roda o motor,
você está fazendo energia cinética, que é a energia do movimento. E ela está sendo transmitida por essa polia que vai rodar a pontinha do motor. Aí, tá rodando lá dentro, no motor ele tem ímãs e tem bobinas. Quando você roda, ele vai fazer exatamente o contrário de quando você põe a pilha. Que você põe a pilha no motor, ele roda. No caso, se você rodar ele vai fazer sair energia elétrica do outro lado. Que é o que acende o LEDzinho. No caso, nas distribuidoras de energia maiores, tem um motor parecido com esse em uma outra escala. Por exemplo, usinas hidrelétricas. Elas usam a água que cai para fazer o motor rodar, porque a água tem muita força, né? Então ela vai fazer o motor rodar. Vai causar essa energia aí, né? Exato. E aí essa energia cinética vai ser transformada em energia elétrica, vai ser distribuída. Ou então as usinas eólicas, né? Que fica aquele catavento assim, ele fica rodando. E aí vai ter várias roldanas dentro, várias engrenagens que vão diminuindo de tamanho para poder chegar embaixo no motor. Ele tá rodando bem rapidão para poder fazer a distribuição de energia. E isso funciona com outros tipos de energia. Tem um gerador também termoelétrico, que ele vai transformar a energia térmica, que é do calor, em energia elétrica, né? Por isso o nome, termoelétrico. Ele transforma do térmico pro elétrico. Só que eu acredito que se você, dependendo do motor, você fizer ao contrário, alimentar ele pode fazer também, né? Então, geralmente a energia, ela é algo que é reciclável entre elas, assim. Você consegue sempre transformá-la. E é isso, Lê. É isso aí. É isso aí. Bom, agora gente, eu quero ver o que a Ângela preparou. Ela Sim, eu quero ver eu tô curiosa com essa chuva aí de... Chuva o que mesmo, gente? Chuva ácida. Vamos lá, Ângela. Daí, prima, lança pra nós. Eu adorei o gerador de energia. Me conta uma coisa. E esse motorzinho? Motorzinho de quê? Então, esse motorzinho é um motorzinho que eu peguei lá em casa de um ex-carrinho do meu filho. Então você está reciclando? Sim. Nossa, olha, gente, vou te contar uma coisa. Esse motor e o outro motor, né, que a gente apresentou dos brinquedos, ele já foi tudo aqui na minha casa. Então, tem que ter uma vida útil longa, né? Exatamente. É isso aí. Esse é o nosso compromisso com o Maker, né? Também, que é sempre a gente está dando uma utilidade para algo que está parado, né? Criar e recriar em cima das coisas, né? Então, pessoal, a gente vai fazer uma experiência sobre chuvas ácidas, né? E, como é a nossa temática de reciclagem, a gente vai fazer a reciclagem de biodegradáveis. No caso aqui, eu trouxe restos de folha de repolho, que a gente vai usar para poder fazer a nossa medição de acidez. Existem à venda fitas, já produtos que são próprios para medição de acidez, né? Papel alcalino. No caso, a gente vai fazer o nosso com repolho, tá bom? O que vocês vão precisar? Repolho, cozinhar essas folhinhas de repolho em água. Então, se alguma criança quiser fazer esse experimento, por favor, peça a ajuda de um adulto, para não ter nenhum risco e a diversão acabar causando um acidente, tá bom? Então, vocês coloquem essas folhas, se quiser pode cortar um pouco mais, e colocar na água e deixar ferver. Geralmente é por volta de 20 minutos. Só que, se você notar que a folha já clareou bastante e a água ficou com a cor bem intensa, já ok, antes dos 20 minutos pode encerrar, tá bom? Dessas folhas de repolho, vocês vão conseguir extrair esse extrato, que é o extrato do repolho. Ele tem uma cor arroxeada, que é o caldinho, né? Um chazinho que a gente fez da folha do repolho. Esse repolho aqui, a gente vai usar ele como o nosso neutro, o que vai ter, a gente vai poder ver se a acidez está maior ou menor. Antes disso, por que a gente está falando de acidez aqui? A temática do nosso Maker Day desse ano é a questão ambiental, com o meio ambiente e a preservação do planeta, toda essa questão. As chuvas ácidas, não sei se todos conhecem, tem vários impactos para a gente, porque toda chuva ela é ácida.
as chuvas geralmente são 5,6 de acidez. Quando ela é menor que isso, é que a gente costuma mais marcar como uma chuva ácida pelos danos que ela pode causar. Já tem a questão da própria natureza, dos vulcões, as queimas que tem de enxofre nele, as próprios fósseis, a decomposição dos fósseis no solo, que já causam uma acidez natural. E a gente também, como ser humano, a gente acaba tendo um impacto grande nisso. A gente tem como exemplo a cidade de Cubatão. Cubatão, no Brasil, há anos atrás, era a cidade mais poluente por causa das indústrias que são estabelecidas em Cubatão. E o que acontece? Toda essa combustão de produtos químicos causavam chuvas ácidas, e essas chuvas ácidas acabam matando a vegetação. E com a morte dessa vegetação, o que aconteciam? Os deslizamentos. Então, indiretamente, sem o homem fazer o desmatamento, ele estava desmatando. Então, foi feito todo um estudo, criado regras de preservação e regras ambientais, e que hoje Cubatão já não é mais assim. Mas esse é um marco para a gente entender a questão da acidez, por que a chuva ácida é perigosa, é ruim, né, ambientalmente. E também tem a outra questão, que as chuvas ácidas elas são locais, então, geralmente, as cidades de maior concentração de queima de combustíveis, de indústria, são as que geram mais chuvas ácidas. E essas chuvas ácidas na cidade, elas podem causar a degradação de monumentos históricos devido à acidez e de metais também. Então, esses são dois pontos que eu trouxe para vocês entenderem bem por que a gente está falando de chuva ácida hoje. Então, aqui a gente tem o nosso neutro, né? E eu trouxe alguns produtinhos que vocês têm em casa mesmo para poder testar. Eu trouxe aqui 2 vidrinhos para a gente fazer o experimento, tá? E a gente vai começar pelos ácidos que vocês com certeza têm em casa, que é o limão, e a gente tem aqui vinagre, tá? Então, a gente vai fazer esse teste da acidez. Primeiro, a gente vai aqui pro limãozinho, já tem um caldinho de limão aqui. Eu vou colocar nesse vidrinho aqui. Acho que eu vou fazer diferente. Primeiro, eu vou colocar o nosso extrato. Vou levar aí pertinho para vocês verem a cor dele, tá? E agora a gente vai acrescentar o nosso limão. Olha só. Caramba, a gente hein? tem aqui uma cor bem avermelhada, que eu não vou falar para vocês ainda o que é, porque a gente vai tentar Nossa, entender e o que é. foi quase instantâneo mudar de cor, né? Que massa. O efeito é muito bom. Uhum. Agora, a gente vai fazer isso com o vinagre. Vamos acrescentar nosso extrato aqui. Olha a diferença. Nossa, mudou muito a cor. E agora a gente entra com o vinagre. Então, a gente já tem alguma coisa aqui para pensar, né? Uhum. Eu vou colocar como a gente tem 2 vermelhos aqui, para a gente não confundir, eles estão num tomzinho um pouquinho diferente. Eu vou tirar um aqui, porque vocês já viram que os 2 chegaram na mesma ponto de acidez, bem perto, né? E a gente vai fazer um outro teste. A gente vai colocar nosso extrato aqui. E a gente vai colocar um produto químico que a gente costuma ter em casa, que é a água sanitária, tá? Crianças que forem fazer isso, cuidado com o cheiro, sempre com a supervisão de um adulto, jamais ficar cheirando isso aqui ou ingerir, tá bom? Olha lá. A cor que temos. Temos 2 cores diferentes, né? Sim. Opa! E agora a gente vai fazer mais uma brincadeira.
a gente vai colocar mais um pouquinho do extrato aqui. E eu vou acrescentar nele. Aquele produtinho que a gente usa para limpar a casa. Olha a cor que temos. Nossa. Então, nós temos Verde. 3 extremos aqui, Sim. certo? O que eu tenho aqui mesmo? Vocês se lembram? Ai, tô louca pra descobrir. Eu acho que é limão, No água primeiro é sanitária vinagre, né? e o do meio é o produtinho de limpar a casa, que eu não sei o nome que você só falou. Isso. Aí lembra que eu reservei um? Agora a gente vai Lembra. fazer uma outra mistura. Eu vou misturar aqui, nesse outro vermelho, porque a gente tem 2, nesse que está mais visível para vocês verem o efeito. Então, pessoal, e agora a gente vai acrescentar bicarbonato de sódio e vamos ver o que acontece. E aqui a gente tem uma nova tonalidade. Quer dizer que teve uma nova reação, certo? Certo. Só não pode Quanto confundir achar mais que é bicarbonato de refrigerante e sódio a beber. gente colocar... Oi? Só não pode confundir achar que é refrigerante e beber, né? É verdade. É. E agora, então, vocês conseguem ver que a gente tem 3 cores bem diferentes aqui, né? Isso significa que a gente tem uma escala de acidez diferente. Certo? Certo. A gente Certo. tem uma extremamente vermelha, uma que está neutra, né? Meia branca. Meio Temos transparente. aqui meio transparentes. Temos essa que está mais azulada, essa que está mais esverdeada. E a gente tem o nosso extrato, que é o meio, né? Que é aquele que eu falei de neutro. Então, Alexandre, agora, com isso, a gente tem aquela imagem, Marcos, né? A gente tem aquela imagem de acidez. Certo. Você Vou coloca colocar, para mim? por vou colocar favor? na tela aí pra gente dar uma olhada. Ó. Lança aí, primo. Aê. Deixa eu colocar pra você também. Essa, né? Isso. Aí a gente tem uma escala de pH. Então, a gente tem um vermelho, que está aqui. A gente tem a nossa base, que está aqui. A gente tem um azul, que está mais para cá. E a gente tem esse branquinho para cá. E agora é a parte dos alunos participarem da aula. Então, Alexandre, você consegue... o que você consegue enxergar aqui para falar para a gente? Ângela, olhando assim, eu consigo ver que esse vermelhinho parece que é uma extremidade mais ácida, né? E aí ele vai graduando ali, ó. Quando chega no roxo, que é o meio ali, que tá próximo do 7, do 8, que a gente vê que a escala vai de 14, né? Até o. Então o 7 vai ser o meio. É esse roxo aí que é o extrato do coisa, né? E aí depois ele vai exatamente seguindo a cor, né? A gente chegou aqui num transparente, que é ali indo pro amarelo, né? Que seria indo Isso. pro amarelo, né? Que aí o amarelo a gente vai entrar naquela soda cáustica, que aí são produtos perigosos, tanto que aqui já Exato. parte para água sanitária. Então, assim, pessoal, não brinquem de ficar misturando água sanitária com as coisas, porque ela é um produto químico que pode fazer mal à saúde. É, Se bem vai brincar, perigoso. brinca ali com salzinho, com limão, com vinagre, com coisas mais alimentícias. Por isso que a gente já trouxe o extrato do repolho, que é para vocês poderem fazer teste com crianças também, sem ter risco para a saúde, tá bom? Então, Exatamente. Dá essa pra foi o nosso pôr sal na água pra ver a dissolução, pra ver se a água fica ácida ou básica, né? Que a gente vê Sim, aí, é aquilo que você falou, né? Quanto mais rosa ele tiver, mais ácido ele tá. E quanto mais uhum, pro outro lado ele tiver, mais básico, né? É, isso. E aí fica o desafio para o pessoal testar, colocar água doce, água salgada, tentar com óleo.
e depois marcar a gente com as hashtags que o Marcos vai passar e falar para a gente quais as conclusões que vocês chegaram também, se gostaram do nosso experimento. Não esqueçam de curtir o canal da Associação Alumni daqui de São Paulo, do Cultural de Londrina, e essa foi a atividade que a gente trouxe, esse experimento, para fechar esse nosso Maker Day, que a gente está encerrando nossas atividades agora, mas tem mais atividades até o final do dia dos outros centros binacionais também. Entrem na página do Maker Day Brasil e curtam esse dia maravilhoso que acontece entre mais de 23 centros binacionais simultaneamente no Brasil. E ótimo dia para vocês. E encerrando com chave de ouro, né, Ângela? Porque pra mim, assim, desde que eu sou pequeno, eu amava fazer esse tipo de experimento, que é o que a gente pode fazer em casa, né? E eu acho isso excepcional, com matéria simples e, tipo, sendo amigo da natureza, né? Sem prejudicar a natureza. A gente aprende uma ciência boa, uma ciência gostosa de fazer, né? E eu, mais uma vez, quero agradecer você, né? Tá, Ângela, pela nossa parceria de sempre, de mais um ano. É verdade, Ângela, né? Fechamento com a gente. Mais um ano online, mais um ano junto com a Associação de Alumni de São Paulo. E é um prazer a gente sempre estar fazendo essa troca, né? E vamos embora, né? É isso aí, gente. A gente também agradece essa parceria, Elaine. Um grande abraço para todos vocês e para todo mundo que está em casa também. Show, muito bom, gente. A gente finaliza então essa oficina, a oficina Reciclagem na Ciência. Lembrando, como a Ângela falou, se você for fazer alguma das atividades, quiser compartilhar nas suas redes sociais, utilizem as hashtags Maker Day Brasil, Internacional Maker Day e American Spaces. Qualquer uma dessas hashtags você pode utilizar na sua postagem, que a gente vai conseguir chegar aí nas suas fotos, nos seus vídeos, para conferir todo mundo aí fazendo essas atividades. Exatamente. Muito bom ter vocês com a gente. Grande abraço e até a próxima.